Olá, meus sapinhos e sapinhas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Jocilane. Eu sou Isabelle. Então, hoje nós viemos aqui para contar mais um pouquinho da nossa história, né? A história Do nosso início de tudo. Não início como casal, mas do nosso início da nossa vida, nossa infância, né? isso. E Isa vai começar aí contando um pouquinho da história dela, para vocês conhecerem ela um pouquinho mais, tá bom? E Bem, vamos lá. me chamo Isabelle Lília Galvão Feitosa. Nasci aos 18 de maio de 1979, filha de um casal, Agenoves Feitosa e Iracema Dalva Galvão Tá Feitosa. balançando. Ele humilde, né, negro, e ela era, na época, a filha da madame, né? Um relacionamento cheio de tabus, de preconceitos, de coisas imbecis que você possa imaginar. Conflito familiar por não querer a união, mas eles relutaram e ficaram casados de 1979 até 2009, quando 1979 não, desculpa, gente, 1977 até setembro de 1977 e até maio de 2009, quando ele veio a óbito, né? E eu tive uma infância feliz, porém triste. Minha mãe era portadora de bipolaridade, que é um transtorno mental. Eu acho também que pelo quadro na época não deram o diagnóstico, mas também esquizofrênica. E foi uma infância tida de muito. Fiquei muito sem ela, né? Muito, muito. Ela ficou muito internada. E eu e meu irmão, nossa diferença são 3 anos e 10 meses. Ficamos sendo cuidados muito na mão de outras pessoas, sendo judiados na maioria das vezes. Eu toda a vida muito esperta, eu dizia. Mas a gente passou muito a nossa infância sem nossa mãe, devido aos quadros de transtornos mentais que ela tinha que ser internada em clínicas, né? E depois ela nos contou os absurdos que na época, na década de 80 até 90, ela sofria, que era choque e dentre outras coisas, que a medicina para a época, tanto que tem essa luta da classe do serviço social, qual hoje em dia eu me formei, e o destino roda e a gente volta ao ciclo, né? E hoje eu sou uma assistente social que também trabalho nessa causa, que é a luta manicomial, desculpa, gente. Falar da gente às vezes é um pouco difícil, que ela é elucidada, ela é ressaltada dia 15 de maio, tá? E, como eu já falei, foram dias difíceis, passamos por muitas coisas, e foi uma infância boa, mas porém muito difícil, muito conturbada por essa situação, a minha adolescência também, né? E assim fui indo, fui crescendo, fui lutando sozinha ali contra meus monstros, meu travesseiro na maioria das vezes por muitos anos. Ele foi meu melhor amigo, era quem me consolava. Eu olho para Jô porque Jô sabe de tudo, né? Era quem me consolava, quem me acalentava. E a gente foi crescendo, com medos também, monstros dentro da gente, que eu acho que todo adulto tem. Impasses. E eu deixei muito de viver para abraçar uma responsabilidade que me deram quando não era minha, né?
Enquanto meu pai tinha a obrigação no juramento lá do casamento de ter cuidado na saúde, na doença, cuidou, mas muitas vezes ele transferiu essa responsabilidade dele, que responsabilidade é uma coisa intransferível, ele transferiu a mim, por ser a primogênita, no caso, né? Como eu lhe falei, eu e a diferença minha e do meu irmão são 3 anos e 10 meses. Meu irmão é de março de 83 e eu sou de maio de 1979. E ele transferiu e usava até muitas vezes da insensatez por não ser uma pessoa ignorante. Depois eu vou mostrar um pouco deles para vocês saberem como eles eram, que nenhum dos dois mais estão aqui, né? Até da estupidez, até da força física, muitas vezes usou contra mim, porque ele me empurrava para a responsabilidade dele. E foi uma coisa com a qual eu fiquei presa por muitos anos. Eu só vim me libertar, eu tô com 41 anos hoje, como eu já contei para vocês, eu só vim me libertar assim, respirar, tomar posse de mim, do meu eu, com 29 anos, né? Aos 29 anos eu pude me libertar. Mas não totalmente, que eu ainda tenho amarras que me prendem à vida, que isso aí vocês depois vão saber. Mas foi uma situação muito difícil. E no ano de 2009, 3 meses depois do falecimento dele, até minha mãe falou pra mim, disse, por que você não faz uma faculdade? Eu disse, será? Já tem 10 anos que eu concluí na época o 2º grau, né? Que hoje falo ensino médio. Eu disse, eu vou tentar. Fiz, e aí de primeira consegui êxito, consegui passar no vestibular, né? Minha nota em redação foi muito boa, optei por serviço social e tive êxito. Fiquei na faculdade exatamente 4 anos, entre 4 anos e 4 anos e meio. Ainda estava com 2 anos ainda para concluir, quando o João entrou na minha vida, né? Foi quem acompanhou lá a luta. E foi uma luta muito grande, gente. Hoje eu olhando para as questões o qual fui colocada, eu olho para mim e me pergunto como é que eu suportei tanta coisa, sabe? Era tanta questão de briga ali para mexer no meu emocional, para mexer na minha saúde mental, no meu psicológico, eram constantes. Eram coisas absurdas ali, uma coisa que eu não tinha culpa, todo mundo botava aquela culpabilidade, aquela responsabilidade em cima de mim. Até a família dela e até a família do meu pai também, é tanto que são pessoas que eu não tenho contato, não quero. A vida os afastou e que continue afastados, sabe? Que assim seja, amém, para todo um sempre. Se Deus quiser. Só tenho contato com muito poucas pessoas, algumas primas. Eu acho que na verdade só 3, né? A que eu tenho mais contato é Mônica, que vocês que acompanham a gente conhecem. E tem mais 2 de Fortaleza, que a gente entra em contato, mas não é nem tanto aquele contato, mas se estar com contato, que foram pessoas que também acompanharam minha infância. Tem uma participação assim imensurável, que também cuidaram da minha educação, do meu crescimento. E eu toda a vida fui uma pessoa muito dona de mim. Comecei a trabalhar, meus pais tinham farmácia. Eu comecei a trabalhar com meu pai aos 11 anos de idade, e aos 14 anos eu já dava plantão sozinha. Quem conhece a regra aí de plantão de cidade interiorana, de qualquer região do Brasil, aí sabe. E fui muito responsável, né? E me graduei trabalhando ali e pagando minha faculdade, sustentando a nossa casa. Minha mãe veio a óbito. Minha mãe veio a óbito, e aí? No caso era só eu, depois que meu pai faleceu, eu que fiquei tomando conta de todas as responsabilidades da casa, porém não financeiras, porque ela tinha os vencimentos dela, ela tinha o benefício dela, meu pai também deixou ela acobertada e ela recebia, mas eu tinha que estar orientando até as pessoas que tomavam conta dela, que eram 2 pessoas, faziam plantões de 12 horas, né, amor? Isso. E eu e Jô tínhamos nossa casa, morávamos em apartamento e nos disponibilizávamos também aí. Óbvio que eu tinha que me disponibilizar porque eu era filha, eu não ia transferir a responsabilidade para Jô, mas ela também abraçou essa questão, né? E foi uma pessoa que entrou na minha vida para somar.
Ju nunca veio para subtrair, ela sempre veio para somar e para dividir e multiplicar, né? E foram muitas questões que vieram abalar meu psicológico. Eu, no ano de 2001, minha mãe com uma crise de transtorno mental, uma crise psiquiátrica, psíquica muito séria, de outras que ela já havia passado, ela precisou ser internada em um hospital manicomial, né, um hospital psiquiátrico. E nós fomos, eu e meu pai, levá-la à capital do estado, já como eu sou do interior do Rio Grande do Norte, tivemos que levá-la a Natal. Foi horrível a cena que eu vi, uma cena horrível, desumana, mas eu tive que deixar minha mãe lá. Por quê? Porque ela passou 2 dias perambulando. E ela era diabética e os pés dela, ela tinha pés diabéticos com má circulação, devido à unha também já ajudava, quem a unha era encravada, isso tudo prejudicava. Ela passou 2 dias assim andando, vagando, e a gente procurando, e ela andando lá na cidade. Até que deu na ideia dela, eu acho que foi Deus, mandou ela para o hospital, foi como nós encontramos, né? Aí ela teve que amputar as pernas. E nessa amputação dos membros, mais uma vez meu pai me joga para a responsabilidade, coisa que não era minha. Passei 50 dias com minha mãe em um hospital escola lá em Natal, Rio Grande do Norte, chamado Onofre Lopes. 50 dias, acompanhei tudo. Isso em 2001, eu tinha acabado de fazer 21 anos, 22, não lembro. Acho que por aí. Ele foi lá 2 vezes. Tudo, dos exames que os médicos pediam na época, que há quase 20 anos atrás, os exames mais sofisticados, eu tinha que me virar lá dentro de Natal, perguntava ao acompanhante de um, de outro, e tinha que me virar e ia lá para solicitar esses exames que eram pelo SUS, né? Na época não se tinha condições, que ninguém vai dizer que se tinha, porque não tinha. E tudo isso eu ia lá resolvendo. Resultado. Depois que ela chegou, né? Um belo dia, eu acho que depois de uns 3, 4 meses, eu saí para trabalhar, ia para a farmácia, fui trabalhar. Quando eu cheguei na esquina da minha casa, que dava mais ou menos ali para a esquina para pegar a principal, dava o que, amor? Uns 60 metros, 50 metros? Isso. Dava mais ou menos isso, né? Uhum. Quando eu cheguei para pegar essa principal para ir trabalhar, eu travei do nada, travei e gelei. Não ia nem para frente, nem para trás, minhas pernas não tinham coordenação nenhuma. Eu parei, me encostei na parede, respirei e voltei para casa, né? Voltei, tomei uma água, fui. E depois foi me dando essas crises, né? Eu ia num local, eu já procurava algum canto que tivesse algum Um pouquinho. Pede lá pra poder os cachorros ficar quietos. algum vestuário, se fosse loja, ou alguma rua que eu pudesse me esconder, que eu pudesse correr. E até então, um cardiologista muito renomado lá na cidade, muito assim, antigo na profissão, mas não na idade, ele descobriu que eu estava com síndrome do pânico. Então, tudo isso, depois de muitos anos de problemas, de vindas, de cruzes acumulativas, de responsabilidades transferidas, eu adquiri a síndrome do pânico. Isso é terrível, isso de uma certa forma tem embarreirou minha vida em diversas esferas, em diversas áreas. Eu podia já ter feito muita coisa e não fiz, como no ano de 2007 eu ia para fora do país, né? Eu ia morar fora do país, mas só que não fui devido à responsabilidade que meu pai tinha, uma culpabilidade tão grande, ele colocava em cima de mim, que eu achava que de certas formas eu me sentia culpada de repente não voar. Quer dizer, é terrível aquilo, é uma mágoa que eu tenho mesmo, que eu poderia hoje estar nos Estados Unidos, estar na Inglaterra, né? Estar na Holanda, como era o que eu queria ir,
Mas a culpabilidade que ele colocou em cima de mim foi tão grande que eu não consegui voar como eu queria voar. Nós estamos nos planejando agora, ver o que é que vai fazer, porque a gente também precisa buscar uma vida, né, que a gente venha ter em comum acordo, mas isso também não é caso para agora. E um conselho, um recado que eu deixo aí para vocês, até em forma de alerta, pelo amor de Deus, você não transfira responsabilidade para ninguém. Por que eu tô falando isso? Porque o meu pai, quando veio a casar com minha mãe, ele sabia que ela tinha problema mental e que eram agravados. Outro erro, outra dádiva, não sei, foi fazer com que ela tivesse concebido filhos. Eu, graças ao meu Deus, que eu agradeço todos os dias, eu não tenho nenhum problema neurológico, nenhum problema mental. Já o meu irmão, ele veio sequelado. Ele tem problema mental, agravados. E os anos estão passando, está ficando bem mais agravado, né? Mas questões também que eu vou deixar para outra pauta. Mas um recado que eu passo para vocês, não se culpem por causa de escolha alheia, de escolha do outro. Não se culpabilizem. Jamais vocês façam isso com vocês. E corra, vá para a luta, mostre ao seu medo que você pode. Tem uma coisa que eu dizia muito aos meus pacientes, né, os meninos os adictos, adicção é quem é viciado em algum entorpecente. Nessa área que eu falava muito para eles é o seguinte, se você tem medo, vai com medo mesmo. A pior coisa do mundo é medo. E outra coisa que é terrível é você obrigar uma pessoa, ela com medo, a fazer alguma coisa que ela não quer. Isso estagna você, isso paralisa você, neutraliza você de uma forma terrível. Eu vou acabar por aqui esse trecho dessa minha história para que vocês possam me conhecer um pouco. Não se deixe abalar por nada, o que passou, passou. É o que Jo sempre diz muito a mim. Ela diz, filha, não fica nesse pensamento, não fica nessas coisas. Você não pode se culpar por causa de ninguém. Você não pode achar que a vida de sua mãe e de seu pai foi assim e você tem tipo um karma. Porque os dois, coincidentemente, faleceram com 59 anos, né? E assim, ela às vezes tem algumas coisas em questões assim de casal que a gente conversa que ela pede para que eu não não pense, não fique falando isso e eu não me culpo, tá, gente? Eu não me culpo. Eu agradeço a Deus por ter vindo sadia, agradeço a Deus também porque eu tenho sã consciência que enquanto eu pude, eu fui uma boa filha. Eu fui uma boa filha. Eu tirava do nosso para dar em casa sem necessidade, para ajudar minha mãe de uma certa forma. Ela ganhando, eu acho que 3 vezes mais do que eu a conta da farmácia dela eu pagava. Eu trabalhava e eu pagava. Coisa que alguma coisa ela precisava, fazia. Mas é isso, esse recado que eu quero deixar para você. Para que amanhã ou depois ninguém passe por isso, porque eu passei. Não é só a Isabelle que passa por isso, não só a Ana, Joana, Maria, né? Tem muita gente. E se você, de uma certa forma, tem algum filho, tem alguém da família que você está transferindo alguma responsabilidade sua, pode ser o pé no freio, crie vergonha na cara. Que muitas vezes eu gritei para o meu pai, tentei que ele me escutasse, ele não me escutou. Eu vou deixar um pouco da imagem deles aí para vocês, tá? Beijo, fica com Deus. Acho que Jo agora vai dar uma palhinha da dela. Não. Olha só. Isso aqui era meu pai, tá? Agenor Alves Feitosa. Aqui é na formatura dele, tá, gente? Ele era técnico de enfermagem, tá? E essa aqui, minha mãe. Minha mãe era cadeirante, ó. Não tinha os 2 membros inferiores. Mas aí? E aí, você acha que essa jovem parece comigo? Depois eu mostro uma foto dela mais de perfil pra vocês. É porque eu não achei agora, tá bom? Beijo, fica com Deus e lembre, responsabilidade é algo intransferível.
Essas duas figuras aí, ó, que me fizeram. Tá vendo, gente? Ó, por isso que eu falo da testa. Olha o tamanho da testa de minha mãe. Depois eu vou mandar mostrar pra vocês a lapa da testa que era do meu pai. Beijo, fica com Deus.